falar sobre um sonho que eu tive hoje pela manhã. Eu estava aqui, eu não ia fazer nenhum vídeo, mas eu estava aqui sentada costurando, né, que eu trabalho aqui na minha casa. E então de repente veio na minha mente para mim gravar um vídeo e contar sobre esse sonho que eu tive. Eu na madrugada, eu creio que foi o Senhor que me despertou na madrugada, às 3 horas da manhã. Então eu fui orar, eu orei ao Senhor, fiquei lá basicamente quase 1 hora orando. Então depois eu fui dormir, aí o Senhor me deu um sonho. Mas na minha oração eu perguntava para Deus, para que Deus ele me revelasse o que está por vir. Porque eu tinha ouvido umas profecias aí de uns profetas, um profeta que falou aí na internet que estava para acontecer 3 coisas ou 4 coisas terríveis na terra, que estava por vir. Então eu pedi que Deus, em oração, que Deus me mostrasse algo, que isso realmente ia acontecer. Então foi quando eu estava dormindo, eu estava em um local, eu não me lembro esse local, mas eu acredito que esse local também se refere aqui, por perto da minha cidade, porque eu vi as pessoas conhecidas que moram na minha rua. Então eu estava em uma casa era um primeiro andar, eu estava, mas a minha casa não é o primeiro andar. Então, mas eu estava nesse primeiro andar. Então, e de repente eu estava lá e tinha um monte de plantinhas assim sobre o muro, muitas plantinhas nesta casa. Então, de repente começou a abalar, um abalo muito grande, que quando eu olhei para a planta, ela subia. A planta, o abalo foi tão grande que a planta ela subia do lugar, ela se moveu do lugar, foi para cima. De tanto que foi tão forte esse abalo, como uma explosão. Quando acontece que tem gente que solta uma bomba grande, que as coisas se balançam, então foi mais ou menos assim. Mas as plantas saíram do lugar. E quando isso aconteceu, apareceu um animal que eu nunca vi antes. Eu não sei se alguém já viu, mas um animal muito diferente de todos os animais que eu já vi, já chegou ao meu conhecimento. Um animal, ele tem 4 patas, ele é um animal pequeno, mas só que esse animal, ele veio de baixo da terra, ele veio de baixo para cima da terra. Ele saiu dentro das pedras, depois do que aconteceu, depois desse abalo. Então, aí eu olhava para aquele animal, ele olhava para mim, mas só que eu não conhecia aquele animal. Ele tem a aparência de um animal daqui, já que é conhecido, mas só que esse animal, ele não era daqui. Ele era outra espécie muito rara, isso existe na face da terra. Então, esse animal, ele saiu por causa desse abalo que aconteceu, que mexeu lá no local onde ele vive, a sua estrutura. Então ele saiu para a superfície da terra para procurar proteção. Então esse foi um sonho que eu tive. E muitas árvores, já chegaram muitas árvores, pássaros por perto, bem perto de mim, sabe? Muitos pássaros chegavam assustados, né? Muitos pássaros assustados, que também até os pássaros foi atingido com esse abalo. Foi um abalo muito grande, que então foi isso, eu pedi a Deus que Deus me mostrasse alguma coisa sobre o que está por vir. Então a casa que eu estava morando, com certeza ela rachou todinha, então eu tinha que sair da casa, porque a casa ia cair, tudo ia cair, ia vir por terra, porque tudo tinha se rachado, tudo. Desse abalo foi tão grande, estava só esperando tudo se desmoronar, tudo cair no chão, porque foi muito grande, então eu tive que sair da casa. Então foi esse sonho que eu tive, né, nessa madrugada, nessa manhã, que foi agora pela manhã que eu tive. Então foi isso, esse foi o sonho. Então eu quis trazer esse sonho. Por quê? Porque eu orei a Deus e então eu não pedi a Deus
em voz. Eu pedi a Deus somente em silêncio, eu orei a Deus em silêncio, só no meu coração. Então, o Senhor, Ele me deu esse sonho como um alerta para mim, para que eu creia que isso realmente vai acontecer alguma coisa grave e que a gente possa ficar dispersos, possamos ficar em alerta. Não sabemos se é mais, se é agora, né, que se vai demorar muito ou não, muito tempo, mas pelo que eu vi, vai ser por perto, vai ser bem perto, que está próximo. E também, a semana passada, também eu tive outro sonho com a lua. Eu vi o céu estava muito nublado, muitas nuvens. Então, do nada, eu olhar para o céu, as nuvens elas se afastavam e aparecia a lua. Em vez de ser o sol, a lua aparecia. Então eu pensava que era o sol, mas não era o sol, era a lua que estava no lugar do sol. Então eu me assustei com aquele sonho, porque eu me admirei, eu digo, como assim a lua aqui? Né? Porque era o sol, não era a lua, mas a lua que apareceu em vez do sol. Então, está acontecendo coisas assim sobre a terra e que a gente possamos orar a Deus, possamos buscar o Senhor em oração, para que Deus venha nos dar sabedoria, como a gente nos proteger, para que a gente possa se proteger, porque o Senhor disse que a aflição, ela é para todos. Não só é para os ímpios, mas sim também para os crentes. O Senhor disse, no mundo terás aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o Senhor está dizendo para que a gente possa ficar desperto, possamos ficar em alerta, vamos ficar vigilantes. Eu não sei porque, mas está tudo acontecendo, as profecias estão se cumprindo, e Jesus está voltando, e que a gente possamos ficar firme, para que a gente não possa perder a nossa salvação. Em nome de Jesus, fique firme, fique em oração, ore pela sua família, pela sua casa, ore pelos seus vizinhos, por aqueles que ainda estão perdidos, ainda que precisam de salvação, assim como Deus um dia nos encontrou, nos achou. Para que Deus também toque no coração daquelas pessoas que estão também aí fora ainda, que elas não conhecem Deus, e que Deus chegue na vida dessas pessoas, nossas famílias, nossos parentes, amigos, porque Deus ama todos. Então Deus, Ele morreu por todos. Então a gente como cristão estamos no direito de fazer essa obra para Deus, de trabalhar para Deus, fazer a obra do Senhor. A gente somos trabalhador de Cristo. Então a gente temos que quando Deus mostra algo para a gente tem que passar para que quando ouvir, eles venham crer no Senhor e venham buscar a presença do Senhor. Então Deus vai agir na vida dessas pessoas, né? Então Deus disse, aquele que crê em mim, né, não morrerá, mas terá vida eterna. Então foi esse o sonho que eu tive. Então eu achei no direito de passar esse sonho, porque Deus disse, no final dos tempos, muitos dias terão sonhos, visões, né? Então, isso está acontecendo. E esse não é o primeiro sonho que eu tenho. Deus já me deu várias revelações. É porque eu não falo, né? Eu sempre só falo mais na igreja, quando eu congrego, para pessoas que eu conheço, entendeu? Mas Deus